até Abraão. Então Abraão ele vem diretamente da geração de Sem. Davi vem da geração de Abraão e Jesus Cristo vem também da geração de Davi. Portanto, Jesus Cristo, ele nasce como fruto da geração de Sem. A bênção maior proclamada por Noé foi para Sem. De Sem viria o Salvador, que é Jesus Cristo. E essa bênção maior proclamada a Sem, ela só foi proclamada por conta do altíssimo respeito que Sem teve com seu pai Noé naquele momento de embriaguez. Agora, Noé proclamou uma segunda bênção. Noé proclamou uma bênção a Jafé. Se você observar o versículo 27 do capítulo 9, olha o que Noé diz: que Deus engrandeça Jafé e que Jafé habite nas tendas de Sem. O que essa bênção significa? Na verdade, a pergunta que nós precisamos fazer é: quem são os descendentes quem são os jafeitas? Quem são os descendentes de Jafé? Na medida que você acompanha a narrativa da Torre de Babel e dos descendentes de Noé povoando as terras, a gente percebe que os descendentes de Jafé, eles vão para a parte ocidental do planeta. Eles começam a povoar aquilo que nós conhecemos hoje como a Europa. E da Europa começa-se a povoar toda essa outra parte, até então, que era um mundo desconhecido, onde entra a América do Sul, América Latina, América Central. Então nós observamos que desde Gênesis 9, Deus havia proclamado, por meio de Noé, que os jafeitas, que é toda a parte ocidental do globo, da qual nós fazemos parte, se abrigaria debaixo das tendas de Sem. As bênçãos que viriam por meio de Jesus Cristo não seriam confinadas aos descendentes de Sem, à genealogia de Abraão, à etnia dos judeus. Desde Gênesis 9, nós observamos que o plano original de Deus é que todo o planeta se abrigue debaixo da obra perfeita de Jesus Cristo. Entretanto, mesmo Cã recebendo de Noé maldição, Cã não ficou privado da salvação. A gente observa ainda no capítulo 9 de Gênesis, versículo 27, que no final, Noé disse que Canaã será servo de quem? De Sem. Mesmo Canaã sendo servo de Sem, ele terá a oportunidade, pelo mal que fez, ainda assim se abrigar, receber os benefícios do descendente que virá de Sem, que é Jesus Cristo. Nós percebemos que Deus ele equilibra sua justiça santa com a manifestação de sua misericórdia. Deus ele manifesta a sua ira que é pura com o seu amor que nos deseja. 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A bênção principal é destinada a Sem, de quem virá o Salvador Jesus Cristo. Jafé, cujos descendentes colonizaram toda a parte ocidental do globo, a Europa e o restante do oeste, se abrigará debaixo das tendas de Sem, receberá também as dádivas da obra de Jesus Cristo. É como se nós estivéssemos num acampamento, aquele sol muito quente, e aí há uma barraca, e essa barraca possui uma varanda. Não sei se vocês já foram na Decathlon, aqui em Goiânia tem algumas barracas lá para quem gosta de camping, e tem barracas com varandas grandes. Então naquele calor, os descendentes de Jafé, a parte ocidental do globo, pode se abrigar na varanda da tenda de Sem, para usufruir da sombra do dia. Os cananeus também não ficariam de fora das bênçãos da salvação, mesmo eles sendo servos, de onde vêm os muçulmanos. Ainda há, sim, promessa de salvação para eles, caso eles se abriguem sob as asas dos descendentes de Sem e de Jafé. Isso é lindo. Murilo, está dando um ruído aqui.
Chato. Esse é o ensino principal. Pegaram? Agora vamos para o ensino secundário. O ensino secundário do texto, e não menos importante, fala da embriaguez. O texto diz que Noé, o homem com quem Deus se aliançou, responsável por salvar o mundo conhecido da ira de Deus revelada pelo dilúvio, depois que desceu da arca, plantou uma vinha. Eles já conheciam os benefícios de fermentar a uva, o fruto da videira. Noé se embriagou. E o texto diz que Noé se embriagou de tal maneira que ele praticamente perdeu a consciência da realidade, a ponto de, no outro dia, contarem a ele o que seu filho Cã havia feito. Então Noé não se lembrava da humilhação que seu filho Cã lhe fez. Só no outro dia, depois que seus outros 2 filhos relataram, é que Noé pronunciou a maldição. Aí vem o ponto principal aqui, o cuidado com o uso do álcool. Eu convido você a deixar aberto Gênesis 9 e lá para Provérbios capítulo 23, por favor. Provérbios capítulo 23, versículo 29 em diante. Provérbios vai nos ensinar muito a respeito da tolice na utilização do uso do álcool. Provérbios 23, versículo 29. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as brigas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? Para quem são os olhos vermelhos? O autor de Provérbios responde: para aqueles que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. E ele recomenda: não olhe para o vinho. E aqui a gente tem que entender que qualquer tipo de bebida alcoólica, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, é quando você extrapolou no uso, é quando você perdeu o equilíbrio, é quando você começa a perder a lucidez, o discernimento de, olha, chegou a hora de parar. Então, quando começa a descer gostoso, quando você perde o equilíbrio, quando você perde o discernimento, está na hora de você parar de olhar para a bebida, pois no fim ela vai te morder como a cobra e vai picar como a víbora. Dela sai veneno que pode te levar à destruição. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração vai te levar a dizer coisas perversas. Eu não sei se você tem membros na família que lamentavelmente não sabem fazer uso correto do álcool. E o Brasil é assim, ele estimula demais o uso da bebida alcoólica de maneira completamente desequilibrada. Boa parte das nossas famílias começam a beber na sexta-feira, assim que termina o expediente, só para domingo, depois que não consegue mais beber. E se for feriado na terça-feira e o feriado emendar, começa na sexta e só para na terça. E o autor de Provérbios está dizendo que essas pessoas chegam em determinado momento, começa aquele clima amistoso, recebe alguém na casa de outro, estão alegres, e aí de repente começam as brigas, de repente começa o olhar lascivo, de repente começam as contendas, de repente começa um falatório tolo. E Provérbios segue dizendo: você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. O que ele disse nos versos 34 e 35 é que a sensação da pessoa que fez o uso desequilibrado do álcool, no outro dia, é que ela tomou uma grande surra. É aquilo que a gente vulgarmente chama de a ressaca da brava. Então a pessoa no outro dia diz: meu Deus, parece que um caminhão passou em cima de mim. E aí ela acorda com aquela sensação, faz a promessa: nunca mais eu bebo na vida. Mas quando passa levemente aquela sensação da ressaca, ela diz: quando vou voltar a beber? Começa a planejar a próxima embriaguez, se tornou escrava. E a pessoa que se torna escrava do uso do álcool, do uso desequilibrado, o autor, no versículo 29, começa a fazer perguntas.
essas pessoas são vítimas de uma vida marcada por ais, pesares, brigas, queixas e ferimentos sem motivos. Eu tive um tio alcoólatra, e uma das cenas mais lamentáveis que eu me recordo, e a minha memória é horrível, para lembranças afetivas, e essa memória nunca saiu da minha cabeça. Eu tinha por volta dos 7 para 8 anos de idade, minha casa ficava na avenida, uma rua muito movimentada, e em frente à minha casa tinha um bar, 2 pistas, o bar. E eu me lembro de estar sentado na porta da minha casa com a minha avó, e o meu tio bebendo no bar, e os amigos ali com ele, os amigos de cachaça. Imagine só, a minha avó, mãe, vendo aquilo, e os amigos pagando a bebida, até que chegou um determinado momento que eu me lembro com precisão. O meu tio, ele começou a balançar e caiu. Mas fez um barulho tão alto que atravessou a rua e eu e minha avó ouvimos. Eu me lembro dessa cena porque aos 8 para os 9 anos de idade, eu tive que atravessar a rua e tentar levar meu tio para casa. E eu lembro que nessa peregrinação até a casa dele, o sangue jorrava. Eu deitei na cama. E no outro dia, quando eu fui visitá-lo, criança, gente, o quarto cheirava aquele cheiro forte do álcool. Para essas pessoas são os ais. Para essas pessoas são as rixas. Para essas pessoas são os pesares. Meu tio perdeu o respeito dos filhos, perdeu o casamento, perdeu a profissão, perdeu a dignidade, perdeu a reputação, porque o desequilíbrio em algo que Deus criou e que pode ser usado como fonte de prazer a nosso serviço, ele destrói nossas vidas. Eu não posso aqui ferir as Escrituras e tentar encaixar a falsa doutrina ou falso ensino de que a Bíblia proíbe o uso da bebida alcoólica. A Bíblia não proíbe. Jesus realizou o primeiro sinal em Caná da Galileia num casamento, transformando cerca de 600 litros de água em vinho. E eu imagino que foi um vinho da mais altíssima qualidade. Paulo, ao escrever a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, ele recomendou a seu filho na fé, Timóteo, que sofria de alguns problemas no estômago. Paulo disse: Timóteo, beba um pouquinho de vinho, talvez vá te ajudar nesses problemas no estômago. Então nós observamos de modo muito claro que o autor aos Provérbios e nem o texto de Gênesis 9, que relata a embriaguez de Noé, estão proibindo a utilização do álcool. O que eles estão condenando é o nosso desequilíbrio, é o nosso descontrole, é a nossa tolice e insensatez em utilizarmos aquilo que Deus criou para nos servir e passarmos a sermos escravos daquela liberdade. Ponto 1, embriaguez, altamente condenável. Nossa escravização ao álcool, a qualquer tipo de bebida alcoólica, vai destruir nossas vidas, destruirá famílias, destruirá nossa reputação, manchará nossa dignidade e trará consequências terríveis para nós e todos os nossos descendentes. A Bíblia não proíbe o uso do álcool. A Bíblia proíbe o uso desregulado do álcool. Agora, espera aí, há algumas ressalvas quanto a essa liberdade que a Bíblia nos oferece. A Bíblia diz que nós não podemos usar da nossa liberdade para sermos motivos de escândalo a irmãos ou pessoas mais fracas. O que isso significa? Nós vivemos numa cultura que estimula absurdamente o uso do álcool. E nós possuímos crianças que crescem nessa cultura, que mostra que o álcool é sinônimo de prazer, de felicidade, é sinônimo de uma espécie de divindade que vai te ajudar
a lidar com as pressões e os problemas da vida. Muita gente, ao se embriagar, diz: não, eu fui beber porque eu não aguentava mais a pressão. Eu fui beber para esquecer. Eu fui beber para aliviar a angústia. A gente tirou de Deus o nosso consolo e lançamos para o álcool. Nossas crianças então crescem nessa cultura que estimula o uso do álcool dessa forma. Portanto, se você, pai, não discipula corretamente seu filho para ele compreender a liberdade equilibrada no uso do álcool, se você não caminha com seu filho nesse sentido, a recomendação que eu dou é: torne-se abstêmio. O que isso significa? Não tenha álcool em casa, bebida alcoólica em casa. Porque se você não discipula corretamente seu filho, ele pode crescer influenciado pela cultura e pela falta correta do seu ensino, ele pode crescer e se tornar um escravo do álcool. Outro ponto: se você vive numa cidade, numa cultura, como é a nossa, a Centro-Oeste, a Goiânia, que não enxerga com bons olhos os cristãos fazendo uso da bebida alcoólica, então não faça uso da bebida alcoólica em público. Eu lembro de estar bebendo um dia a gente não acha mais, e eu encontrei, não sei aonde, a baré. Lembra da baré? A minha geração sabe o que era baré, né, gente? Eu encontrei a baré. E a cor da baré é a mesma da cerveja. A garrafa da baré é a mesma da cerveja. E eu achei a baré. E estou tomando uma baré. Era o meu sonho. Reencontrar a baré. E aí estava no copo, a garrafa da baré, com o copo, com a mesma cor, a mesma garrafa da cerveja, e me passam uns crentes. Eita, o que eles imaginaram a meu respeito? Se eu fui motivo de escândalo naquele momento, as Escrituras dizem que eu pequei. Então é recomendável, na verdade é ordenança divina. Se eu compreendo que eu sei usar aquela liberdade com moderação, com equilíbrio, entretanto, há pessoas que, ao me verem fazer uso daquela liberdade, podem seguir para o caminho do excesso, é melhor eu abrir mão do uso da minha liberdade diante daquelas pessoas. Você sabe o que é escândalo, gente? É fazer alguém tropeçar. E como eu faço alguém mais imaturo tropeçar? Eu entendo que eu sei usar o vinho adequadamente. Então eu vou beber o meu vinho adequadamente. E aí tem irmãos novos na fé, ou pessoas com problema de histórico de alcoolismo na igreja, que lutam contra isso e não podem beber. E aí eles me veem, um crente mais maduro, fazendo uso da minha liberdade. E ele diz: ótimo, então crente pode beber. Só que se ele beber, por ser imaturo, ele vai extrapolar o uso. E ao extrapolar, ele trará destruição a si e à sua família. Então eu levei aquele irmão ao escândalo, ao tropeço. Ele vendo eu usar a minha liberdade, porque ele é escravo daquilo. Então o uso do álcool é algo muito complicado na nossa cultura. Como normalmente acontece em algumas igrejas na Europa. Tem um ambiente de culto, as igrejas lá são menores, bem menores que as nossas, 20, 30, 40 pessoas, são igrejas grandes, é de 40 pessoas na Europa. Termina o culto, eles organizam a mesa, as crianças participam ali do jantar, terminou todo o culto, quase todo o culto, normalmente tem uma refeição com a igreja, é uma igreja pequena, e ali eles servem vinho à vontade, porque já faz parte daquela cultura, eles sabem utilizar aquilo no dia a dia. É o mesmo com o Brasil, gente? É o mesmo aqui no Centro-Oeste? A gente sabe que não. Portanto, muito cuidado com o uso do álcool. Muito cuidado com a utilização da liberdade que Deus te concedeu. Se você aprecia
o benefício, o prazer que a bebida pode te oferecer, a bebida alcoólica, use-a com muito cuidado, porque você pode se tornar servo dela e deixar de ser senhor. O objetivo de Deus é que ela te sirva e não você a sirva. Se você tem crianças e não tem discipulado corretamente essas crianças, cuidado. Segundo lugar, você faz parte de uma família, provavelmente com alcoólatras. Você faz parte de uma igreja, provavelmente com alcoólatras. Novos na fé, que ao virem você utilizar corretamente o uso daquela liberdade, talvez eles transtornem a liberdade e ela se torne pedra de tropeço para a vida deles. Vocês compreenderam isso, gente? Seria muito mais fácil chegar aqui para vocês e falar, é pecado, o crente não pode beber. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia quer trabalhar a nossa consciência, a nossa maturidade. E a nossa maturidade, ela demanda uma análise de muitos pontos. Muitos pontos. Então, agora eu deixo com vocês aqui esse cuidado, para que, em nome de Jesus, vocês não caminhem nessa estrada vexatória de Noé. Sabe por que Noé proclamou uma maldição a Cã? Talvez você diga, a maldição de Noé a Cã foi tão severa somente porque Cã viu a nudez de seu pai? Mas há algumas teorias que são muito fortes. O verbo ver nas Escrituras, em muitas ocasiões, ele é relacionado à intimidade sexual. Muitas vezes, quando a Bíblia traduz um texto para o verbo ver, relacionando ao homem e à mulher, ali tem um contexto de sexualidade. Há uma linha dentro da teologia, da interpretação bíblica, que diz que a maldição que Noé fez a Cã foi severa a esse ponto, porque Cã, quando o texto diz que viu a nudez de seu pai, ele teve relações com Noé. A gente pode afirmar isso? Não. Renato, você crê nisso? Eu confesso a você que eu tenho dúvidas. Às vezes eu fico intrigado, por que Noé proferiu uma maldição tão radical a seu filho? Só porque ele viu a nudez de seu pai? Imagina, você abriu uma tenda ali, e aí você vê seu pai nu, e aí você sai, e aí vem uma maldição que afeta todas as gerações. Então, a ideia é de que houve algo muito sério. Cã, de algum modo, zombou da nudez de seu pai. Humilhou a dignidade de seu pai, a ponto de Noé proclamar aquela maldição tão severa. Então, quando nós nos excedemos no uso de alguma liberdade que Deus nos concede, perdemos a consciência, e ao perder a consciência, nós nos tornamos vulneráveis a qualquer tipo de humilhação. Texto forte, né, gente? Texto forte. O Provérbios que a gente leu foi 23, capítulo 23, versos 29 a verso 35. Provérbios 23, versos 29 a 35. Vamos lá, agora, queridos, para o nosso término aqui. Vai lá, deve, por favor, manda brasa. Deu, porque a maldição de Noé, a maldição e as bênçãos de Noé foram inspiradas pelo Espírito Santo. Porque nós observamos que, de fato, os descendentes de Sem se cumpriram, a ponto de chegarem até Abraão, Abraão ligado a Davi, Davi ligado a Jesus Cristo. Os descendentes de Jafé recebem hoje os benefícios das promessas feitas a Sem, que é toda a parte ocidental do globo, e inclusive os descendentes de Cã recebem os benefícios.
Acabou, aí acabou a maldição. Para todos aqueles que estão em Cristo, acabou a maldição. É por isso que a graça de Deus é maravilhosa. A gente vê a justiça de Deus sendo executada, mas a misericórdia de Deus estando presente. Deus disse que os descendentes de Cã, que se converterem, habitarão nas tendas de Sem também. Eles continuam sendo servos. Em que sentido? A história dessa maldição continua presente, ela não vai ser apagada da memória. A maldição existe. Os descendentes de Cã, eles vão se lembrar de que o pai deles ofendeu Noé de tal maneira que aquilo imputou uma maldição. Mas agora eles têm a liberdade de, em Cristo, se abrigarem na sombra da tenda de Sem. Mas essa maldição aconteceu. Tanto é que em toda a história do Antigo Testamento, os cananeus foram estorvo para o povo de Deus. Os cananeus, de onde vieram os filisteus, os moabitas, amonitas, deram muito trabalho. Mais alguma pergunta? Ok?